chegou aqui achando que só fazendo rodagens leves ou correndo muito devagar você vai baixar seu pace, eu já te digo, você não vai. E por isso eu quero te ensinar que você não baixa pace treinando em Z2, treinando de forma fácil. É preciso sim doses homeopáticas de intensidade e de treinamento mais exaustivo. Aquele treino de tiro, aquele treino de limiar, aquelas rodagens qualitativas, treinos em tempo run, ritmados, enfim. Mas eu tenho que fazer alguns esclarecimentos antes de te explicar. O primeiro esclarecimento é que sim, você também precisa treinar em zona 2. Não é somente treinando forte, não é treinar forte todos os dias. A gente precisa equilibrar dias mais fortes e dias mais fracos. Mas os benefícios reais que você vai colher para correr mais rápido vem dos dias fortes. Os dias leves são acessórios, então a gente nunca começa um planejamento, depois eu vou mostrar para você ao longo desse vídeo, você não começa o planejamento pelos dias leves, você começa o seu planejamento pelos dias de qualidade, e aí sim depois você distribui os seus dias leves conforme precisar de recuperação. E o segundo ponto é que ninguém corre rápido por treinar em Z2. Ela é um complemento ao treino forte, exatamente como eu te disse. Então a gente tem inúmeros casos de atletas, por exemplo, pega o Josh Kerr, foi medalha de prata nas Olimpíadas. Ele recentemente correu uma meia maratona, ele correu 1.500 metros, tá? Ele correu uma meia maratona para 1h01, 1h02. Por quê? Porque a intensidade, você correr rápido, você acostumar o seu corpo com um esforço maior, faz com que fique mais fácil correr em velocidades menores, o que é óbvio. Só que correr em velocidades menores não condiciona você para correr mais rápido. E isso precisa ficar claro na sua mente. Então, primeiro, a gente estabelece os dias de qualidade conforme o seu objetivo, com aquilo que você quer evoluir, e depois colocamos os dias fáceis. E aqui entra, por exemplo, essa tabela aqui do Jack Daniels, que está no livro A Fórmula de Corrida, este livro aqui, que é... Você está vendo aqui que tem as divisões, né? Então, ó, dia 1, F. O que é F? Dia fácil. Nem tem nada. Seção Q1, seção de qualidade. Fácil, Q2, fácil, fácil, um Q3 ou uma prova. Aqui a gente pode ter duas sessões, uma depois da outra, também Q1, Q2, ou a sessão do dia 2, depois dia 5 e dia 7. Mas o que eu quero te dizer é que as sessões mais importantes são essas aqui, ó, que são as sessões de qualidade. E essas sessões, normalmente sessões de qualidade, quer dizer, normalmente não, sempre sessões de qualidade são aquelas onde você vai colocar a intensidade, seja independente do tipo de treino, independente da prova que você faça. Para quem corre um 3km, quer melhorar no seu 3km, essas sessões vão ter mais intensidade. Por quê? Porque o 3km naturalmente exige maior intensidade. Para quem vai correr uma maratona, essas sessões aqui não serão tão intensas quanto uma sessão de 3 quilômetros. Só que elas terão um volume maior e, por consequência desse volume maior, mesmo que a intensidade não seja tão alta, o volume vai compensar e ela vai ser um dia difícil. Ou vai ser um dia de qualidade, um dia que vai ser exaustivo, um dia que você vai precisar fazer força para correr mais rápido. Mesma coisa aqui no outro exemplo, isso aqui são só formas de fazer uma distribuição dos treinos. Embora eu goste mais desta primeira, onde a gente faz um dia, descansa um, faz outro dia forte, descansa e faz um dia forte. E perceba, aqui tem os 7 dias da semana de treino. Olha só, 7 dias da semana de treino e... Não era para estar preto aqui. 7 dias da semana de treino e 3 dias fortes. E aí você tá pensando aí, nossa, Nestor, mas eu só treino 3 dias. Eu tenho que fazer todos os meus dias fortes? Não, aí eu já não acho que não. Mas pelo menos 1 ou 2 dias, um dia forte e um dia moderado, você vai precisar fazer dentro da sua semana. Porque senão não tem como. Tu vai ficar fazendo 3 treinos leves na tua semana, tu já descansa 4 dias. Aí os dias que tu vai treinar a corrida ainda, que tu pretende melhorar, baixar teu pace, correr mais rápido, tu vai treinar leve. Não faz nenhum sentido. Só que constantemente a gente vê isso sendo divulgado na mídia. As pessoas, os influencers, alguns treinadores falando, não, que é o Z2 que vai baixar o seu pace. É você correr, precisa correr leve para correr rápido. Não existe isso. Você corre rápido para poder correr rápido. O treino leve ele é um complemento que dá suporte para que você consiga sustentar a velocidade rápida por mais tempo. Mas se não tiver essa velocidade rápida, esquece. E por isso eu vou te dar 2 grandes motivos aqui, talvez esse seja o cerne do nosso vídeo, que é por que
é tão divulgado isso na mídia sobre correr mais rápido, que são esses motivos aqui, ó. O primeiro motivo é mercadológico / histórico e o segundo motivo é o motivo do conforto. Mas antes de eu te explicar, eu quero dizer que se você deseja melhorar na corrida e quer ter um acompanhamento profissional para isso, é só tu clicar no primeiro link da descrição e conhecer o Método Pro, o método onde eu vou orientar você na sua corrida. Vou passar sua planilha de treinos, vou passar os feedbacks, a gente vai conversar, vai ajustar seus objetivos, tu vai poder tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Então só clica no primeiro link da descrição para te conhecer o Método Pro e, se caso você deseja ficar mais rápido na corrida, deseja correr distâncias maiores, só clicar aí e eu vou ter o maior prazer em te orientar nessa jornada. Mas vamos seguir para cá, ó. É isso que eu quero te mostrar. Isso aqui, ó, teu influenciador não vai mostrar. Isso aqui, ó, é a linha do tempo. Deixa eu botar aqui, ó. Linha do tempo de treinamento na corrida de longa distância. Por que que é importante a gente entender a história? Lembra que eu falei que agora a gente está numa época que tá todo mundo falando em treinar em Z2, em treinar leve? Então, isso sempre aconteceu ao longo de toda a história do treinamento da corrida. Então, aqui, ó, no final de 1800, a gente tem um treinamento com muito baixo volume. Corrida, da forma como a gente conhece, ela estava recém engatinhando. Então, aqui principalmente era treinamento de caminhada. Era muita caminhada, caminhada, caminhada e nada de intensidade. O pessoal se preparava para correr caminhando, beleza? Mas isso é 1800 e bolinha. Aí já nas décadas ali de 1910, 1930, começou a ter um pouco mais de corrida e um pouco mais de intensidade. Mas mesmo assim, essa corrida e essa intensidade eram muito pequenas. Então era, por exemplo, uma sessão era 500, 1 km, 2 km de intensidade era o que tinha numa sessão. E era só isso, era pouquíssima corrida. Realmente, e essa intensidade baixa. Principalmente com os finlandeses, eles que dominaram aí nesses anos o suprassumo, né, elite da corrida, e aí, normalmente, o que a gente faz? A gente copia os métodos da elite. Mas beleza, o que aconteceu? Veio aqui, ó, intervalados, começou a surgir na década de 450, veio o método intervalado, principalmente pelo Gessler e pelo Zatopek. E isso aqui revolucionou a corrida, tanto é que todos, eu repito, todos os corredores que desejam melhorar e que melhoraram ao longo da sua corrida depois dos anos 40, 50, todos utilizavam um treinamento intervalado, porque veio aqui a questão da intensidade, de colocar mais intensidade no treinamento, e aqui o pessoal ele se passou, tinha gente que fazia, por exemplo, intervalado 5, 6 vezes na semana, com muita intensidade no treinamento. Isso é adequado? Não também. Mas o que acontece ao longo da história? No mesmo momento que surge uma teoria de treinamento geral que promove uma alta intensidade, todo mundo começa a usar essa alta intensidade. Depois que acontece a reação oposta. Então, as questões aqui começam a vir para um treinamento de mais resistência, com volume maior, e depois volta. É simplesmente se a gente avaliar pelo um espectro político, isso também acontece. Se tem algum momento que tem muitas pessoas de um lado do espectro político, começa a surgir uma reação oposta do outro lado para contrabalancear isso. E por esse outro lado aqui ele ficar muito dominante por muito tempo, essas pessoas que estavam aqui elas começam a mudar de lado, mas depois volta. Então é tudo sempre um pêndulo. Se tem um movimento muito extremo de um lado, acaba surgindo um movimento muito extremo do outro também, porque as pessoas são diferentes. Então, o que aconteceu? Depois de vir os intervalados com método de muita intensidade, nos anos 60 e 70, volta o foco na longa distância, em fazer grandes volumes. Principalmente com o Van Aken, que era um treinador alemão, o Arthur Ligier, que talvez seja o pai aí da corrida de longa distância moderna, Percy Cerruti e o Bill Bowerman, que era o cofundador na Nike e estava treinando no Oregon. Inclusive o Bowerman foi quem introduziu a questão de um dia pesado de treinamento e um dia leve. Então, perceba, aqui era pouquíssima intensidade, aqui colocou muita intensidade. Aqui, ó, manteve 2 a 3 dias de intensidade na semana, só que voltou o foco em fazer muito volume, em correr mais tempo. O que aconteceu? Anos 80, 90, volta de novo o foco nos intervalados, principalmente com o Cole, o Ovet e o Cram, que foram corredores ali de 1.500 e 3.000 metros de milha, ali na casa da milha, né, entre 800 e 3.000, que voltaram à intensidade do treinamento intervalado. E eles que dominaram eram os nomes mais famosos da época e acabavam ditando as regras do treinamento.
que aconteceu? Voltou o foco na intensidade. Mas já teve uma reação oposta aí nos anos 2000, que a resistência, ou seja, o grande volume de treinamento, era o que dominava o treinamento, principalmente com os africanos. Então, todo mundo começou a treinar em grande volume e achar que somente treinar em Z2 é o que importa. Só que o que quer dizer? Sempre quando vai tendo essas mudanças de um lado para outro do pêndulo, algumas coisas são absorvidas de um lado e são colocadas no outro. Então, aqui no início era muito longe. Era intensidade muito alta ou volume muito alto e com pouquíssima intensidade. Depois a balança ela foi se equilibrando e agora ela está bem mais próxima. E a gente está nessa onda aqui ainda do treinamento de resistência, onde o foco é muito em Z2, é o volume muito alto, é só o volume que importa, tem que treinar leve para poder correr rápido, porque a gente aqui no Brasil está sempre um pouco atrasado, né, quando falamos na questão de treinamento. Mas lá fora, se a gente pegar os outros países, já começa a ter uma mudança desse foco. O que é mais falado atualmente, e essa mudança já está chegando, mas vai demorar mais um pouquinho, que é o quê? Voltando o foco para a intensidade do treinamento de limiar dos noruegueses. O que é isso? Mais uma vez, uma reação dos treinadores que estão saindo um pouco da resistência para testar algo diferente, que é treino de limiar dos noruegueses, que eles estão se destacando um pouco mais nas corridas de longa distância. Mas perceba, ao longo de todo esse processo, vai surgindo, ora vai para um lado e ora vai para o outro. E por que isso acontece? Porque a cada 20 anos, mais ou menos, se a gente vê essas mudanças, 20, 30 anos, surge uma nova leva de treinadores. E essa nova leva de treinadores, querendo se destacar dos treinadores anteriores, acabam indo na contramão, mudando o estímulo. Então, se eles chegam, imagina, que, isso falando uma questão mercadológica, tá? Se você é corredor de longa distância, você pode até observar isso. Mas enfim, se tem vários treinadores antigos que estavam falando de intensidade. E aí surge um treinador novo. Esse treinador novo, imagina que ele tem o mesmo discurso do treinador antigo. Por que que uma pessoa que quer melhorar na corrida vai treinar com esse treinador novo, sendo que o antigo defende a mesma coisa? E o antigo já treinou muito mais pessoas. Então o antigo ele tá... Putz, ele vai ser melhor. Então esse cara novo aqui ele não tem como se destacar. E aí, como que ele faz para se destacar? E isso você pode pegar em qualquer área, tá? Musculação tem isso, outras áreas de treinamento. Musculação, isso dá para ver muito. Então, como esse treinador novo faz para se destacar? Ele pega, não, vou na contramão. Se aqui tá defendendo intensidade, então eu vou defender que tem que treinar leve. Por quê? Porque aí eu surjo como uma nova pessoa, o detentor de uma verdade que antes os antigos não tinham, quando na verdade sempre foi, porque já foi testado isso tudo, então eu consigo me destacar. E aí as pessoas vão pensar, mas esse treinador antigo ele tá defendendo um negócio que o treinador novo não defende. Então, o treinador novo é mais atualizado, eu tenho que seguir o que ele tá falando. E aí o que acontece? Muda de novo. Aí todas essas novas levas de treinadores vão focando no que está oposto, eles permanecem dominantes por 10, 20, 30 anos, surge uma outra leva de treinadores que, para se destacar desses antigos, precisam voltar à intensidade. Então vai tendo sempre essa balança. E quando tu entender isso, tu vai ver que é exatamente o que está acontecendo. Se tu ficar me acompanhando mais uns 5 anos aqui no canal, tu vai ver que todos os influenciadores, treinadores, vão estar defendendo o treino de limiar. Principalmente os que não têm esse estudo mais aprofundado, entender as nuances da história. Por quê? Porque eles vão ir no que está na moda. Então, se eu treino de limiar, eu não vou ficar fora, vou defender treino de limiar. Por isso que eu não defendo nenhuma metodologia de treinamento. A metodologia de treinamento é que tu precisa tanto dos treinos fortes, treino de limiar, treino leve, todas as velocidades importam para você melhorar na corrida. E por isso a gente sempre precisa estar estimulando todas as nossas velocidades, todas as nossas zonas de treinamento, porque isso vai nos ajudar a melhorar. Então esse é o primeiro ponto dessa linha mercadológica aqui da corrida, tá certo? E aí, tu entendendo isso, esse mercadológico barra histórico, a gente consegue ir pro segundo ponto, que é o conforto. Nunca na nossa sociedade a gente foi tão confortável com as coisas da vida. A gente nunca teve tanta facilidade. Putz, a gente precisa de uma refeição, a gente liga o celular aqui, pede, a gente vai de carro para treinar na academia, a gente não caminha mais, a gente passa o dia todo sentado, a gente come muita comida industrializada, a gente quer sempre o caminho mais fácil. E o que acontece?
Eu tenho certeza que se eu falasse que você precisasse treinar leve pra correr rápido, eu ia ter bem mais alunos do que eu tá defendendo que você precisa correr rápido, que você precisa se esforçar nos treinos. Porque, de maneira geral, as pessoas não querem se esforçar. Elas querem todos os benefícios sem o ônus daquilo, sem precisar do esforço. Por isso que você nunca viu tantas pessoas procurando um tênis milagroso para correr, as pessoas procurando um suplemento milagroso que vai fazer você melhorar a performance e hacks e coisas assim. As pessoas fazem de tudo menos treinar. E aqui que entra o conforto. Por isso que entra este conforto aqui. Porque se eu falar que você vai ter os mesmos resultados treinando leve do que treinando rápido, a pessoa vai querer treinar leve, óbvio, né? Eu não preciso me esforçar e eu vou ter os mesmos resultados, só que você não tem, se você só fizer os treinos leves. Então você precisa de doses homeopáticas de intensidade, tá certo? E se tu quiser aprender um pouco mais sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui na sequência para que você assista e saiba como fazer o treinamento em Z2. Então confere o vídeo aí.